Sandra Andréia, sejam todos bem-vindos esta noite. Oremos. Pai querido, nós te adoramos por mais uma noite na tua presença, louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós engrandecemos o teu nome pelo dom da vida que o Senhor nos tem dado. Ó Pai querido, nesse tempo de tremendas dificuldades, um tempo tremendamente difícil em todo o mundo, em que o planeta Terra parou, está agora voltando muito devagar, e nós temos visto a tua mão nos guardando da contaminação, nos guardando da morte, nos guardando, Senhor, de tantas coisas. O Senhor nos tem dado a tua mão poderosa, nos dando o pão de cada dia, o alimento, a saúde. Bendizemos o teu nome essa noite, engrandecemos o teu nome, a tua majestade. Ó Senhor, querido Pai celestial, bendito seja o teu nome, porque a sua palavra não volta vazia, a tua palavra se cumpre em nossas vidas, e nós temos visto como a tua mão tem atuado em toda a igreja, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, como o Senhor tem guardado seus filhos, como promete a tua palavra. E queremos lançar sobre ti nesta manhã, nesta noite, o nosso clamor como igreja, Senhor, reunidos nessa live. Queremos interceder pela vida do Ricardo. Ó Deus bendito, pedimos que a tua mão poderosa venha sobre a vida do Ricardo, trazendo cura, Pai. Em nome de Jesus, ele precisa da tua intervenção de maneira poderosa, milagrosa. Ó Deus, sabemos que tu és um Deus todo-poderoso e que o Senhor pode tocá-lo nesta hora e curá-lo e paralisar aquela enfermidade. Em o nome de Jesus, clamamos a ti, Pai, pela vida da Tamara, sua esposa. Guarda, renova as forças, o ânimo e a fé. Renova a tua serva nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, guarda toda a família do pastor Josué, sua esposa Maria José. Renova as forças dos teus filhos, o ânimo, a fé. Ó Deus amado, guarda os teus filhos nesta hora, nesta semana. Dá direção a eles na decisão que precisam tomar. Orienta e dirige os teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos a ti como igreja. Manifesta a tua graça bendita sobre a vida deles, ó Pai, em o nome de Jesus. Rogamos também pela Maria Edina, mãe do Leoni. Deus amado, precisa de um milagre, a tua filha. Ó Deus, toca e cura e restaura e restabelece e traz a saúde física a ela. Em nome de Jesus Cristo, toca também na vida da Célia. Senhor, da mesma forma está com a Covid, internada, entubada. Senhor, precisam da tua mão. Deus amado, toca e cura, Senhor, por misericórdia, em o nome de Jesus. Rogamos pela vida da Luísa, aquela jovem que vai operar o coração na terça-feira. Ó Deus, dirige todas as coisas, guarda ela de contaminação, prepara aquela equipe que vai trabalhar, Senhor, naquela cirurgia, que ela possa entrar naquela sala e sair com o Senhor, guardado pela tua mão poderosa. Guarda a sua irmã Bruna, Senhor, restaura daquele processo alérgico, guarda toda a sua família, seu pai e sua mãe, dando paz e tranquilidade ao coração deles, Senhor. Em o nome de Jesus, rogamos a ti pelos missionários. Ó Deus, visita a vida da Poliana lá na Espanha, guarda a tua serva, toca e cura o seu estômago, restabelece a sua saúde, Senhor. Em o nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa as finanças da tua serva, abre as portas dos céus, envia recursos extras, Senhor, para os gastos desse mês. Ó Deus bendito, abençoa a tua serva naquela consulta, prepara todas as coisas para o louvor da tua glória. Abençoa, Senhor, toda a equipe ali em Lourdes, abençoa Celso, Heloísa, abençoa, Pai querido, Rogério e Andressa, abençoa aquela igreja, abre as portas dos céus, que o evangelho possa avançar e correr naquela cidade. Da mesma forma, Senhor, abençoa o Guilherme e a Leila lá em Granada, o Pedro e a Gabi, sua esposa, toda a equipe ministerial, avança com aquela igreja em Granada, abençoa, prospera aquele trabalho, nesse momento que eles estão retomando, Senhor, as reuniões,
Que a mão bendita do Senhor se manifeste naquela cidade e o evangelho possa correr pelas ruas de Granada. Abençoa teus filhos, Senhor, lá na Tailândia, o Silvio e a Márcia, o Davi e a sua esposa, Senhor. Guarda aqueles 2 casais, guarda os filhos, abençoa teus servos, prospera o trabalho das suas mãos, para a glória do teu nome. Abençoa a Paula e o Wellington, Senhor, na cidade de Uganda, lá no país de Uganda, na África, Senhor. Abençoa teus filhos, guarda da contaminação, manifesta ali o teu poder e graça. Deus, quero entregar o Levi nas tuas mãos também, guarda o teu servo, sua esposa, sua filha, lá, Senhor, no leste europeu, guarda teus servos, meu Senhor, em nome de Jesus, trabalha na questão ali dos vistos que eles precisam tirar por esse tempo, Senhor, guarda teus filhos, abençoa, protege, envia os recursos necessários para eles. Senhor, cada missionário espalhado nos 4 cantos da terra, que a tua mão bendita, Pai, possa se manifestar sobre eles, guardando, fortalecendo, ó Deus, no nome de Jesus, nós oramos. Fica conosco essa noite, abre os olhos do nosso coração, para que possamos perceber a tua palavra, em nome de Jesus, trazendo cura às nossas almas, trazendo a paz de Deus, que excede todo entendimento, Pai. Que essa paz possa guardar os nossos corações nessa noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Muito boa noite, você que chegou, Júlio César, seja bem-vindo, cada um dos irmãos que estão chegando e chegaram nesse tempo, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos então na última parte do tema que estamos tratando, o caminho para não andar ansioso e ter paz de espírito. Hoje nós vamos então encerrar esse tema. Esse é um tema pertinente nesse momento em que todo mundo, muita gente no mundo inteiro anda ansioso demais. Por motivos óbvios, eu e você sabemos. De repente uma pandemia atacou a humanidade e muita coisa mudou em nossas vidas. E muita gente não está sabendo como lidar com isso. E o nível de estresse tem aumentado, da mesma forma o nível de ansiedade. Mas a palavra de Deus mostra o caminho. Tem um caminho para não andarmos ansiosos e ter paz de espírito. Amém? Hoje nós vamos fazer uma pequena recapitulação das últimas palavras que nós meditamos, e aí vamos entrar definitivamente no texto de Mateus, capítulo 6. Nós vimos esse texto na semana passada, uma parte dele. Hoje nós vamos terminar esse texto, mas eu queria ir com os irmãos e ver um primeiro passo que nós falamos lá na primeira live que falamos sobre esse tema. O primeiro passo que precisamos dar nesse caminho para não andar ansioso foi o texto de Filipenses 4, versículo 6. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra Filipenses 4, verso 6. Vamos até a carta de Paulo aos Filipenses, que é a carta alegre. Nós temos falado isso. Filipenses é a carta mais alegre de todo o Novo Testamento. E no capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, diz aí o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muito bem, esse foi o primeiro passo que nós vimos. Para que eu tenha essa paz de Deus e não fique ansioso, eu preciso ir a Deus em oração. Buscar a Deus em oração e súplica. É o que Paulo diz aí. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Então, querido, o primeiro passo é você e eu buscarmos a Deus em oração
quando o nosso coração começar a ficar assaltado com as preocupações da vida, nós vimos nessa ocasião que a ansiedade são as preocupações com as questões dessa vida. Então, quando a preocupação começar a tocar o seu coração, a sua mente, você precisa buscar a Deus em oração. Alguém já disse certa vez, quando nós oramos, nós não mudaremos a Deus, mas sim nós seremos mudados. Quando eu oro, eu não mudo a Deus, mas a minha vida muda. A oração tem esse poder de mudar a minha vida. Deus já sabe tudo o que nós precisamos e Ele está disposto a nos dar, está só guardando a nossa oração. A disposição de Deus é a mesma, ela não vai mudar. Deus vai nos dar à medida que nós vamos a Ele e confiamos na sua graça. Mas quando oramos, queridos irmãos, o nosso coração entra em estado de paz e nós ficamos com paz perfeita, como diz o texto, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. E é interessante que Paulo diz ali, guardará o coração e a mente. Então eu preciso orar, você precisa orar. E essa oração vai mudar a nossa vida. Vamos sair do estado de perturbação para o estado de paz. À medida que eu me dedico a buscar a Deus em oração, o meu estado interior, ele vai sofrendo mudanças. Ele vai passando por uma transformação. Porque a paz de Deus, ela começa a invadir o meu ser. E aí, querido, eu começo então a mudar de postura. Eu estava desconfiado, eu passo a confiar. Eu estava preocupado e eu passo então a descansar em Deus. Se você não orar, você tem certeza, você vai continuar ansioso. Ou pode piorar o seu estado de ansiedade. Você precisa orar, buscar a Deus em oração. Por isso que Paulo diz aí, em tudo, qualquer situação, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela súplica e por ações de graças, sempre sendo grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem dado a você. É preciso ter um coração grato. Deus se agrada disso. Como um pai se agrada quando o filho agradece, quando ganha um presente, a mesada, ou um passeio, e o filho então agradece e o pai se alegra. E Deus, da mesma forma, se alegra quando nós somos gratos. Quando nós temos um coração grato, nosso Pai se alegra. Amém, queridos? O segundo passo que nós vimos é ir até Jesus e aprender com Ele. E eu queria rapidamente ir com os queridos irmãos em Mateus 11. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 11. Esse foi o segundo passo que nós vimos. Ir até Jesus e aprender com Ele. E nós vimos ali alguns detalhes. Quando vamos até Jesus, temos que ter um coração humilde, para que então possamos aprender com Ele. Mateus 11, verso 28. Se você está com sua Bíblia, por favor. Mateus 11, 28. Até o versículo 30. Jesus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, queridos, o segundo passo é ir até Jesus para aprender com Ele. Para que eu possa aprender com Jesus, eu preciso ter um coração humilde para reconhecer que eu dependo de Jesus, que eu preciso descansar em Cristo.
Eu preciso dele. Eu preciso ter esse coração quebrantado, humilde, para que eu possa então aprender com ele. Se eu for a ele com um coração soberbo, achando que eu sou o dono da verdade, certamente eu não vou conseguir descansar, porque só descansa, querido, quem confia. Para que eu e você possamos descansar em Deus, eu preciso confiar nele. Para que eu possa confiar, eu preciso me entregar completamente ao Senhor Jesus. Isso então é um ato de fé. E para que eu possa ir até ele, eu preciso me despojar, eu preciso me esvaziar e crer que em Jesus eu vou descansar. Como ele diz aí, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Segundo passo, ir até Jesus, aprender com ele e descansar. Terceiro passo, queridos, ter fé em Jesus, confiar que ele pode todas as coisas, inclusive me levar a um estado de paz, mesmo que o mar esteja revolto. E aí nós lemos Marcos, vamos até o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Você lembra que nós lemos aquele texto do mar? Jesus acalma uma tempestade. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Se você tem a sua Bíblia, por favor, nos acompanhe. Evangelho de Marcos, capítulo 4, vamos ler os versículos 39 e 40. Diz assim o texto: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Perceberam, queridos? O mar estava revolto, o barco já estava quase no pique, a água estava entrando, Jesus estava deitado na popa, dormindo sobre o travesseiro, calmamente. Os discípulos vão até Jesus, acordam e diz: Mestre, não está vendo? Nós estamos perecendo. Jesus despertou do sono, ficou de pé, repreendeu o vento e o mar. E o texto diz que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, querido irmão, querida irmã, não importa o tamanho das ondas que talvez você esteja passando, você precisa crer em Jesus, ter fé. O terceiro passo é ter fé em Cristo, de que ele pode trazer a paz de Deus, mesmo que o mar esteja revolto. Eu e você podemos ter a paz de Cristo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e por isso que ela ultrapassa o nosso entendimento. Porque mesmo que o mar esteja revolto, a paz interior, ela é possível. Você precisa colocar a sua fé em Jesus, crer que de fato ele vai acalmar o mar, assim como ele fez aqui com os discípulos. E os discípulos ficaram espantados, perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, querido. Jesus de Nazaré, que morreu, mas está vivo, porque ele ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. E ele pode tocar na sua vida. Ele pode acalmar o mar revolto que talvez você esteja passando. Ele pode acalmar esse mar.
As ondas podem baixar, o vento pode se calar. Há uma ordem de Jesus. Somente creia que Ele é poderoso e Ele então vai acalmar o mar. O quarto passo que nós vamos ver hoje está em Mateus 6. Nós vamos voltar ao texto de Mateus 6. Vamos comigo a Mateus capítulo 6, o verso 25 até o verso 34. E o quarto passo é o seguinte, querido: colocar os interesses do reino acima dos nossos interesses. Jesus, nesse texto, ele é muito claro quando ele diz para os discípulos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco esse reino, o reino de Deus, em primeiro lugar, Deus vai acrescentar todas as coisas das quais eu necessito. Logo, eu não vou andar ansioso, porque eu terei descanso nele, de que ele está trabalhando pela minha vida. Mas eu preciso focar, colocar os meus olhos nos interesses do reino de Deus, não nos meus próprios interesses, como Jesus vai mostrar para a gente nesse texto. Vamos ler Mateus 6, do 25 ao 34. Diz assim o texto: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Muito bem, queridos. Aqui está então o que Jesus afirma para mim e para você: não andeis ansiosos. Jesus vai usar essa palavra 5 vezes nesse texto. 3 vezes ela aparece ansiosos, 2 vezes inquietos. Não vos inquieteis, 2 vezes. E a palavra inquieteis é a mesma palavra lá no original grego, é a mesma palavra para ansioso. Então Jesus usa 5 vezes, porque 3 vezes ele diz: não andeis ansiosos. Por que andais ansiosos? Não há razão para vocês andarem ansiosos. Querido, Jesus é fascinante. E ele foca 2 coisas muito claras nesse texto. E eu quero focar exatamente nessas 2 coisas. Primeira coisa, ele fala da fé. Versículo 30 e 31. Ele vai focar a questão da fé. A ansiedade e a falta de fé. Nós falamos isso na live passada. Essa paz de Deus é a presença da fé. A ausência da fé
ausência de paz e presença da ansiedade. Por isso tem que ir a Cristo com fé, crendo que Ele é poderoso. Versículo 30, olha o que Jesus diz. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Irmãos, a erva, Jesus falou ali, ela nasce num dia, no outro dia ela já murchou e é lançada no fogo. Se Deus cuida das ervas, né, e Ele dá aí o exemplo do lírio do campo, que ele é mais lindo do que Salomão, o grande rei Salomão, com toda a sua glória, ele não se vestiu como os lírios do campo. Jesus faz uma analogia belíssima. Jesus diz para nós agora, ora, vocês valem muito mais do que os lírios no campo. Porque hoje eles estão bonitos, mas amanhã eles são jogados fora, no lixo. Vocês não vão para o lixo. Vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Vocês valem muito mais, homens de pequena fé. Então, querido, é preciso desenvolver a fé. E nós vimos na primeira live desse tema que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. À medida que você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, que você ouve a pregação bíblica cristocêntrica, não é qualquer pregação, não é esse evangelho da televisão, não é esse não. É o evangelho do reino, exposição bíblica, de gente séria, que anda com Deus, que tem a vida bonita. Quando você ouve essa pregação, você estuda a palavra, e você vai a Deus em oração, a fé vai sendo gerada no seu coração. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Está lá em Romanos, no capítulo 10. E Jesus vai arguir os discípulos exatamente em cima da fé. E aí no versículo 31 ele diz, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não é preciso a gente ficar inquieto, ansioso. Porque Deus sabe que a gente precisa comer, vestir. Ele sabe disso. Morar, Deus sabe. Cada uma das nossas necessidades. E aí Jesus está dizendo, vocês precisam ficar despreocupados com isso. E aí a segunda coisa que Jesus foca é no seu reino. O reino de Deus. É no reino de Deus que o nosso foco precisa estar muito claro. E ele vai dizer aí, ó, no versículo 32, quem é que busca as coisas dessa vida? Ele diz aí no verso 32, porque os gentios, a palavra gentios aí pode ser a palavra pagãos, ou seja, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não buscam a Deus, não querem saber de Deus. Esse grupo de pessoas é que busca todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O nosso Pai Celeste sabe que nós necessitamos de todas elas. Então a gente não precisa ficar preocupado com essas coisas. Ah, pastor, mas tem a escola do filho, mas tem isso, mas tem aquilo. E aí muitas das vezes a gente agrega um monte de coisas no nosso orçamento, que ultrapassa o nosso orçamento, e depois a gente fica descabelado. E aí achando que Deus não está sendo fiel conosco. Não é isso. A questão é que nós colocamos a mão aonde não poderíamos alcançar. Então cada vez que você for acrescentar um gasto ao seu orçamento, você precisa orar. Primeiro perguntar a Deus se você deve fazer aquilo. Uma vez que somos filhos do reino. E há um rei sobre nós somos os súditos. E ele vai nos orientar. Pode ou não pode? Deve ou não deve? Você precisa ou não precisa de tal e tal coisa? Se nós tivermos esse cuidado, querido, você pode ter certeza que não vai faltar nada que você e eu necessitamos para a nossa vida. É o que o texto diz. Mas preste atenção no versículo 33.
Olha o que Jesus diz para os discípulos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, olhando para o contexto. Logicamente, Jesus ali estava falando das questões básicas: comida, bebida e vestuário. Você pode acrescentar casa, você precisa morar em algum lugar. É básico. Dependendo da sua vida, terão outras coisas básicas. Mas não esqueça do princípio de perguntar a Deus todas as coisas que você for acrescentar à sua vida diária. Senhor, eu posso? Eu devo? Eu necessito disso? Essas são 3 perguntas que quem ensina finanças fala sobre isso. Eu posso? Eu devo? Eu preciso? Porque muitas das vezes as pessoas ficam endividadas porque compram, fazem coisas que não precisavam, não deviam, e aí então ficam endividadas, logo ansiosas, porque não tem como pagar a tais dívidas. Então é preciso perguntar ao Senhor: eu devo? Eu posso? Eu preciso? Se seguirmos essa regra, queridos, vamos andar descansados, certo de que Ele vai suprir. Mas a promessa de que Ele vai suprir, ela está atrelada àqueles que buscam o reino em primeiro lugar. E aí surge uma pergunta: o que é o reino de Deus? Para que eu possa buscá-lo em primeiro lugar. Você sabe o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Jesus diz aí: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. O seu reino aí, ele está se referindo ao reino de Deus. Porque antes, ele já disse: ora, se Deus veste assim a erva do campo, então Jesus está fazendo uma referência a Deus, nosso Pai, o Pai Celestial. Você sabe o que é o reino de Deus? Para que você possa buscá-lo em primeiro lugar, você precisa saber o que é o reino de Deus. Vamos então ao primeiro texto, queridos. Romanos, capítulo 14, verso 17. Depois a gente vai voltar a Mateus, a Marcos. Mas eu queria Romanos. Paulo dá ali uma explicação muito clara do que é o reino de Deus, e tem tudo a ver com o que Jesus ensinou. E nós vamos ver que os evangelhos falam exatamente a mesma coisa que Paulo fala na sua carta aos Romanos. Romanos, capítulo 14, verso 17. Você achou? Romanos 14, 17. Tem muita gente que está na igreja, mas não sabe o que é o reino de Deus. E aí não consegue buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E fica acrescentando e colocando um monte de coisas na frente do reino de Deus. Olha o que Paulo diz aí: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Que coisa tremenda! Perceba que Paulo ele fala exatamente na contramão do que Jesus disse lá da comida e da bebida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus estava falando de comida e bebida. O que Paulo diz? O reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, essa não deve ser a nossa principal preocupação, ou a primeira preocupação. A nossa primeira preocupação deve ser com o reino de Deus. E aí eu preciso saber o que é o reino de Deus. Paulo aqui coloca algumas coisinhas, né? É lógico que não é tudo que Paulo diz aí. Paulo diz aí: mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus contém essas 3 coisas, mas é muito mais do que isso. Paulo aqui diz 3 coisas. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então a gente já sabe que tem que buscar essas 3 coisas. Preciso buscar justiça
E aí a justiça de Deus. Eu preciso buscar a paz de Deus, que excede todo entendimento. E eu preciso ter alegria no Espírito Santo. Preciso ser um cristão alegre. Isso faz parte do reino de Deus. Eu não posso ser um cristão carrancudo, bicudo, mal-humorado o tempo todo. Não, não, não. Porque o reino de Deus, ele é composto de pessoas alegres. No reino de Deus, abundância de alegria. E a Bíblia diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas vamos ver o que Jesus fala sobre o reino de Deus. Amém? Vamos lá, Marcos, capítulo 1. O Evangelho de Marcos. Depois vamos no Evangelho de Mateus. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Você achou? Pode ler comigo. Jesus diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus aqui está começando o seu ministério. O versículo 14 diz aí, ó, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Jesus está dizendo, ó, o reino de Deus está chegando, está próximo. Mas ele faz uma outra citação lá em Mateus, Mateus capítulo 4. Vamos voltar a Mateus. É um texto semelhante. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Reino dos céus e reino de Deus são a mesma coisa. O reino dos céus é o mesmo reino de Deus. Mateus vai usar muito essa expressão, o reino dos céus. Marcos, Lucas e João vai usar a expressão o reino de Deus. Mas significam o mesmo reino. Então Jesus ele começa a sua pregação dizendo que o reino de Deus estava próximo, estava chegando. Mas em Lucas, vamos a Lucas 17, olha que Jesus vai falar sobre o reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículos 20 e 21. Jesus é interrogado pelos fariseus. Diz assim o texto: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Se você tiver na sua mão uma Bíblia revista e corrigida, a expressão será o seguinte: o reino de Deus está entre vós, que é a mesma coisa. Dentro de nós, entre nós, o reino de Deus está estabelecido. Mas quando Jesus diz o reino de Deus está dentro de vós, ele está apontando para os discípulos, aqueles que estão seguindo a ele, que já estão recebendo o evangelho do reino. Lá atrás, Jesus falou: o reino de Deus está próximo. Jesus começou a pregar o evangelho de Deus, o evangelho do reino. E agora ele diz para os discípulos: o reino de Deus está dentro de vós. O que significa então isso, querido? Paulo diz lá: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Se Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, então, querido, é claramente entendido que a minha vida, o meu estilo de vida, minha vida de adoração a Deus, a paz de Deus que reina em minha vida e me dirige, a misericórdia que eu exerço com o próximo, a minha vida de oração e devoção a Deus, a maneira bíblica como eu dirijo a minha família, os meus negócios, a minha empresa, a maneira como eu lido com o dinheiro, sem deixar que ele me domine. Mamon, que é o Deus das riquezas, não pode me dominar. Eu preciso ser dominado pelo meu Senhor, o Rei, o Senhor Jesus Cristo. Todas essas coisas fazem parte do reino de Deus que está dentro de mim. Se você é um cidadão do reino, a maneira como você vive está expressando o reino de Deus. Se você não é um cidadão do reino, logicamente você não conseguirá expressar o reino de Deus de dentro de você, porque ele não está em você. Para que você possa expressar o reino, você precisa ser um cidadão do reino. Então, quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, a paz de Deus que está em nós, ela precisa dirigir a nossa vida. Cada situação que chega até mim, a minha reação, a minha resposta precisa ser com a paz de Deus. O domínio próprio, a temperança, tudo isso, queridos, fazem parte do reino de Deus que está dentro de nós. Como Jesus disse, o reino de Deus, em primeira instância, está dentro de nós. O reino de Deus, em primeira instância, e eu fiz aqui uma pequena frase, tentei condensar, é um assunto muito amplo e muito vasto, mas em primeira instância o reino de Deus seria o divino reino espiritual do Messias, dentro do coração de cada cristão, e o seu domínio pelo Rei Jesus. Isso em primeira instância. O divino reino espiritual do Messias, dentro do coração de cada cristão, e o seu domínio pelo Rei Jesus. Ou seja, o Rei Jesus, ele precisa dominar a minha vida. Eu, como súdito desse reino, eu preciso ser dominado pelo Rei Jesus. Ele é um reino espiritual que está dentro de mim. À medida que eu fui a Cristo, confessei os meus pecados, recebi o Espírito Santo, todos esses valores do reino começam a fazer parte da minha vida. Por isso, Jesus vai dizer que o reino de Deus está dentro de vós. Em segunda instância, o reino de Deus será estabelecido em um reino terreno, literal, conforme Apocalipse capítulo 20, nos versículos de 4 a 6, eu queria ir com você até esse texto, quando fala do reino milenar. Apocalipse 20, versículo 4 a 6. Aqui vai ser a segunda parte do reino de Deus, quando ele será estabelecido no reino milenar aqui na terra. E reinaremos durante 1000 anos com Cristo. Apocalipse 20, verso 4, diz o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Presta atenção no detalhe. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram,
até se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Então aqui será estabelecido em segunda instância o reino de Deus, e agora na sua forma física, com o rei que é Jesus, e nós os seus súditos juntamente com ele, reinando sobre a terra. Isso aqui antes do juízo final. Satanás será preso por 1000 anos e nós estaremos reinando com Cristo durante esses 1000 anos. Mas por enquanto, queridos, nós estamos aqui na primeira instância do reino. E aí eu preciso pensar, como eu ingresso nesse reino? Se você não faz parte do reino de Deus ainda, você precisa parar e pensar como eu vou entrar no reino, como eu vou ingressar no reino. E aí eu quero ir com os queridos irmãos a Mateus, novamente. Mateus capítulo 3, João Batista é o primeiro personagem do Novo Testamento que começa a pregar sobre o reino de Deus. E só há uma maneira de você entrar no reino de Deus. Não há outra maneira. Mateus capítulo 3, versículo 2. A pregação de João Batista. Mateus capítulo 3, verso 2. Vamos ler 1 e 2. Ele diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento. Esta é a primeira palavra do Evangelho. Arrependimento. Sem arrependimento, não há como você entrar no reino de Deus para viver para o reino. Quando Jesus diz ali para os discípulos, buscai em primeiro lugar o seu reino, Jesus está insistindo com eles. Ali está no começo do ministério de Jesus. Jesus tinha chamado aqueles discípulos para andar com ele, e aí Jesus ia ensiná-los, e eles ainda precisavam passar pelo processo de conversão e transformação de vida. Então Jesus está insistindo, olha, busque o reino, busque o reino. Mas para que eu possa buscar toda a esfera do reino, eu preciso entrar no reino. E o primeiro passo é o arrependimento. Se você nessa noite ainda não entrou no reino, meu convite para você é o seguinte: se arrependa dos seus pecados, confesse ao Senhor Jesus como o Senhor da tua vida e como o Salvador da tua alma. E aí você então, fazendo isso por fé, com um coração sincero, você receberá o Espírito Santo, que passará a morar na tua vida e vai transformar a tua mente. Os valores vão mudar na tua vida. E aí então você passa a ser um cidadão do reino. Uma vez que você entrou no reino, você agora faz parte deste reino, você é um súdito. Jesus então vai estimular você: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Agora, queridos, eu e você que já fazemos parte do reino, a igreja no nosso país ela cresceu muito, porém muitas pessoas vieram para dentro das igrejas, mas não entraram no reino, porque elas continuam buscando em primeiro lugar as suas coisas, os seus interesses. E aí isso é uma prova clara de que elas não estão no reino. Elas estão no meio da igreja, porém fora do reino. E aí por isso muita gente ansiosa, muita gente doente da mente, porque não conseguem descansar em Deus, não conseguem ter a paz de Cristo,
não conseguem confiar em Cristo. Não estão buscando, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. É preciso buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. À medida que eu e você, querido, buscamos expandir o reino, seja através da nossa vida ou através da nossa pregação, da nossa palavra, Deus vai cuidando de nós. À medida que eu busco e cuido dos interesses do reino, de como esse reino pode avançar, como as pessoas podem conhecer o reino e vir para ele, Deus cuida das minhas coisas. Eu não preciso me preocupar. E Jesus vai dizer isso claramente para Pedro e para os discípulos. Eu queria encerrar com esse texto lá em Marcos. Vamos voltar ao Evangelho de Marcos, capítulo 10. Pedro estava preocupado, porque eles deixaram tudo para seguir a Jesus. E aí eles estão preocupados, pensando o que seriam deles. Marcos capítulo 10, nós vamos ler do versículo 23 em diante. Jesus vai ensinar sobre o perigo das riquezas. O contexto aqui é mais ou menos o mesmo lá de Mateus 6. Antes de Jesus falar sobre ansiedade, ele vai falar sobre tesouro no céu, tesouro na terra. Ele vai falar sobre os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desprezar o outro, né? Ou você vai se devotar totalmente a um e esquecer o outro. Só pode haver um Senhor na nossa vida. E esse Senhor é o Jesus. O Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo. Aquele que comanda a minha vida. Aquele que dá direção à minha vida. Aquele que me orienta. Aquele que dirige os meus passos. Somente um. O Senhor Jesus. Marcos 10, verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Olha a fé, olha Jesus estimulando a fé dos discípulos. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. No Evangelho de Mateus, Pedro acrescenta: o que será de nós? Ele está preocupado. Nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será de nós? E aí Jesus então vai responder para eles. Versículo 29. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Queridos, isso é tremendo. Não há ninguém que se dedique ao Evangelho de maneira integral, 100%, que não vai ser recompensado. Pedro e os discípulos estavam preocupados à toa. Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. E agora, o que será de nós? E aí Jesus faz questão de dizer para eles: olha, não tem ninguém
ninguém que tenha deixado casas, campos, mães, irmãos, filhos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Prestou atenção nisso? O cêntuplo. 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Mas Jesus acrescenta um detalhe: com perseguições. Vai ter perseguição. Vai ter perseguição. Não se incomode. Cristo nunca escondeu isso dos discípulos. Vai ter perseguição. Mas Deus vai guardar na perseguição. Deus vai suprir a casa. Deus vai suprir as famílias. 100 vezes mais. Queridos irmãos, você como filho de Deus, aonde você for, qual cidade do mundo que você for, você tem lá irmãos, e aí você tem casa, tem gente que vai te amparar. Essa é a realidade que Jesus diz. Você jamais vai passar fome, jamais vai ficar sem roupa, porque você tem irmãos, você tem pais que vão te dar roupa, que vão te dar alimento, que vão te dar casa. Isso é uma realidade no reino de Deus. Por isso ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Esse é o quarto passo para você não andar ansioso. Querido irmão, querida irmã, pare de buscar as suas coisas em primeiro lugar. Inverta isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas do reino. Você precisa dar testemunho do reino. Você precisa pregar o evangelho do reino. Você precisa sustentar os missionários do reino. Você precisa ter uma vida bonita para que o reino seja visto na tua vida. Tudo isso. Para isso você precisa orar, ler a Bíblia. Isso precisa estar em primeiro lugar. E quando eu e você, queridos, fazemos isso, olha, a ansiedade vai passar longe, muito longe, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração, o teu coração. Ainda que o mar se levante, seja revolto, Cristo está à nossa frente. E Ele prometeu, e a sua palavra não mente, não volta atrás, não volta vazia. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Você que está fora do reino, na periferia, mas eu gosto de ir à igreja. Querido, gostar de ir à igreja não faz de você um membro do reino. O que vai fazer um cidadão do reino é você se arrepender dos seus pecados, confessar e abandonar os pecados, deixar os pecados e começar a seguir a Jesus e buscar em primeiro lugar o reino, colocar em primeiro lugar na tua vida. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso ir à palavra de Deus, eu preciso gastar tempo em oração. Querido irmão, querida irmã, esse é o caminho para não andar ansioso. A pandemia pode durar e ela vai durar um pouco mais. Se você ficar firme nesses 4 passos, você não andará ansioso. E eu quero terminar encerrando aqui os 4 passos. Primeiro passo: busque a Deus em oração e súplica. Busque a Deus em oração e súplica. Você não andará ansioso. Segundo passo: vá até Jesus e aprenda com Ele. Tire a soberba do coração, o achismo, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Nós não achamos nada. Cristo é o cabeça da igreja, e como cabeça é Ele que pensa, Ele que dá as ordens, dá a direção. Vá a Cristo e aprenda com Ele. Você não vai andar ansioso. Terceiro passo: tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Creia que Ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Creia em Jesus. Quarto passo: coloque os interesses do reino em primeiro lugar. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar na tua vida e da minha vida. Amém, querido? Se você seguir esses 4 passos, certamente a ansiedade vai fugir do teu coração. E se ela não chegou, ela jamais chegará. Porque
a paz de Deus guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma boa semana, querido irmão, querida irmã. Deus te fortaleça e que a paz de Deus, que guarda a nossa mente e o nosso coração, possa guardar a sua vida nesta semana. Creia no Senhor, creia nele, busque a Ele, vá a Ele em oração, e você verá que a paz de Deus, ela tomará conta do seu coração. Amém? Se Jesus não voltar, e Deus permitir, quarta-feira estaremos juntos novamente, às 19 horas. E a partir de hoje a gente vai estar fazendo no Facebook e direto no canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, vá ao nosso canal, se inscreva, Marcos Fernandes, e faça ali a sua inscrição, e dê ali o seu ok, e você receberá e terá à tua disposição ali todas as mensagens que temos pregado. E se alguma mensagem nós colocarmos lá no YouTube, você receberá então um alerta falando sobre essa mensagem. Nosso objetivo ali é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Pai, te adoramos pela Tua palavra que é viva e eficaz, Tua palavra que não voltará vazia. Nós cremos e sabemos que ela fará aquilo que te apraz, aquilo para a qual ela foi enviada. Trabalhe em nossa vida durante essa semana por essa palavra, Senhor. E ajuda-nos a colocar o Teu reino em primeiro lugar, todos os dias. Quando acordarmos, possamos buscar o Senhor em primeiro plano. Em primeiro lugar, a nossa mente possa estar voltada para o Senhor. Em nome de Jesus, guarda a nossa vida, guarda os nossos familiares, nos livra da contaminação, guarda o nosso país, toma em Tuas mãos a nossa nação, Senhor. Guarda a economia do país, guarda o presidente da República, os ministros, guarda os governadores de estados, prefeitos. Orienta e dirige, Senhor, a nossa nação, em nome de Jesus. Guarda os que estão enfermos, guarda a vida do Ricardo, cura ele, Senhor. Nós suplicamos por misericórdia. Guarda a vida da Maria Edina, cura ela, cura Célia, guarda a Luísa naquela operação. Guarda, Senhor, os missionários no campo. Supre as suas necessidades, em o nome de Jesus. Nós te adoramos e te bendizemos, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Boa noite, um forte abraço, Deus te guarde. Tenha uma feliz semana, em nome de Jesus. E até quarta, se Deus assim permitir, e Jesus não voltar.